Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alex Esteves e nós nos encontramos aqui no curso de formação em teologia promovido pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando soteriologia, que é a doutrina da salvação, uma parte da teologia sistemática. Temos utilizado um livro-texto que trata desse assunto em 10 lições. Já vimos 2 lições, a lição de número 1 e a lição de número 2, que tratam da provisão salvadora na pessoa de Cristo e dos benefícios propiciados por essa provisão para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe a palavra do Evangelho pela graça mediante a fé. A lição número 3 e a lição número 4, que nós veremos em seguida, se Deus quiser, são complementares entre si. A lição de número 3 trata da atuação divina, o lado divino na conversão do pecador. E a lição de número 4 aborda a participação do homem, a atuação humana na salvação. Aqui, alguns de vocês já devem ter percebido que nós trataremos de algumas coisas relacionadas àquela disputa teológica entre 2 grandes sistemas de pensamento teológico no que diz respeito à soteriologia. Um é o pensamento arminiano e outro é o pensamento calvinista, também conhecido como reformado. Veremos aqui alguns conceitos, algumas informações que podem trazer luz ao estudante acerca dessas correntes teológicas. Nós, da Assembleia de Deus, adotamos o sistema arminiano. Alguém até pode dizer, não, eu não sigo Armínio, eu sigo a Bíblia. Claro, nós seguimos a Bíblia, seguimos a Cristo. Mas mesmo aqueles que dizem que não são arminianos, né, aqueles que não são calvinistas e que estão na Assembleia de Deus e professam a fé de acordo com o que está na declaração de fé, podem até dizer que não são arminianos, que não tem nada a ver com o pensamento de Armínio ou de Wesley. Porém, se nós perguntarmos a essa pessoa o que ela entende da participação humana na salvação, da atuação divina, em que consiste a salvação, como ela se aplica ao coração do pecador pelo Espírito Santo, o que é eleição, o que é predestinação, essa pessoa vai dar respostas que se encaixam no sistema arminiano, né? Então, na verdade, ela segue o sistema arminiano. Não quer dizer que esse sistema em si seja perfeito. Perfeita e infalível e inerrante é apenas a Bíblia Sagrada. Porém, o sistema arminiano, no que diz respeito à soteriologia, nós entendemos que é o mais adequado, é o que mais se aproxima das Escrituras Sagradas. É nesses termos que nós trataremos a questão, né? Com todo respeito, claro, aos que pensam diferente, respeitamos muito os irmãos da fé reformada, os calvinistas, porém, pensamos de forma diferente, entendemos que a Assembleia de Deus está correta ao adotar o sistema soteriológico que ela abraçou. Mas, sem mais delongas, vamos avançar à lição de número 3, quando trataremos do lado divino da conversão do pecador. Como nas lições anteriores, eu vou lendo o material, comentando, e vou lendo também os boxes. Para cada lição nós temos 3 boxes, que nós tivemos o prazer de elaborar para fornecer subsídios ao estudo do querido irmão, da querida irmã. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Geralmente, quando deixa o pecado e volta-se para Deus, o homem está totalmente alheio aos esforços que Deus fez para levá-lo a fazer tal decisão, ou a tomar tal decisão. Muito antes de o homem pensar em Deus, já estava no pensamento dele. Antes de o convertido clamar a Deus, este o tinha buscado e atraído pelo Espírito Santo. Notemos estes versículos que descrevem os esforços de Deus para a salvação do perdido. Ele vai citar aqui Romanos 8, de 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui nós já vimos algumas palavras que são muito importantes no campo da soteriologia ou doutrina da salvação. Então vimos aqui que há predestinação, há o chamamento ou chamado para a salvação, há a justificação e a glorificação, né? E nós veremos daqui a pouco em que consiste essa predestinação, em que consiste a eleição, como podemos definir o chamado para ser salvo, para o homem ser salvo, né? Tudo isso em termos que nós consideramos mais adequados biblicamente. Nesta lição estudaremos os esforços da parte de Deus quanto à conversão do pecador, observando especialmente o significado das palavras conhecer de antemão, predestinar, chamar e eleger. Embora estas palavras sejam mal interpretadas por muitos estudiosos, a verdadeira essência dos respectivos significados é fundamental para uma correta compreensão da salvação. Esboço da nossa lição. 5 pontos. Primeiro, presciência de Deus. Segundo, eleição. Terceiro, predestinação. O quarto é o chamamento. E quinto, cooperando com Deus na salvação. Objetivos da lição. São 5 os objetivos. Ao concluir o estudo desta lição, você deverá ser capaz de, primeiro, definir a palavra presciência e sua relação com um dos atributos de Deus. Aqui é o conhecimento prévio da parte de Deus. 2. Descrever em que base se apoia a eleição. 3. Explicar por que razão a predestinação não anula a escolha do homem. 4. Descrever o duplo sentido da chamada de Deus para a salvação. 5. Discorrer sobre o âmago da doutrina do determinismo e da doutrina do livre-arbítrio. Vamos lá, texto 1. A presciência de Deus. Em Isaías 46, o profeta apela para uma demonstração de força entre os falsos deuses e Jeová, ou Yahvé. Nesta competição, entre aspas, Jeová é declarado o supremo vencedor, com base na sua capacidade de conhecer o futuro. Está aqui em Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Os crentes de hoje precisam relembrar do grande atributo da onisciência de Deus. Então, a presciência faz parte da onisciência de Deus. Nos poucos textos que se seguem, estudaremos a presciência de Deus no que diz respeito à nossa salvação. Vamos lá, definição de presciência. Presciência é o aspecto da onisciência relacionado ao fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuros. No Novo Testamento, a palavra traduzida por presciência, ou conhecer de antemão, é prognoses, da qual deriva a palavra prognóstico, em português. Significa saber antes. Pro é um prefixo que significa antes, e gnosis, e aí vem aquela palavra gnose, gnóstico, etc., é saber ou conhecer, né? Esta característica confere credibilidade às muitas profecias e promessas da Bíblia. Por exemplo, mediante sua presciência, Deus relatou a Daniel quais seriam as principais potências políticas desde os seus dias até o tempo presente. Daniel 2:7. Por conhecer pessoas e eventos específicos do futuro, Deus podia revelar aos profetas do Antigo Testamento fatos como a ação do rei Ciro, mais de um século antes de seu nascimento, Isaías 44 e também 45. Naturalmente, a demonstração mais notável da presciência de Deus é o vasto número de pormenores acerca do nascimento, da vida e da morte de Cristo, registrados no Antigo Testamento. Aqui é interessante observar que uma das características da Bíblia é que ela é infalível, né? É o aspecto da infalibilidade. A infalibilidade é diferente da inerrância, que também é um aspecto da palavra do Senhor. Inerrância é a característica da Bíblia segundo a qual, ou pela qual, a Bíblia não contém nenhum erro de natureza histórica, doutrinária, geográfica, etnográfica. A Bíblia é perfeita. Ela não contém vícios no seu texto.
infalibilidade é diferente. A palavra de Deus é infalível no sentido de que suas promessas e profecias se hão de cumprir, né? Fora aquelas que já se cumpriram. Então, mas quando o texto foi escrito, quando a palavra do Senhor foi escrita, né, cada texto das Escrituras veio a ser redigido, as promessas e profecias ali contidas, com certeza iriam alcançar cumprimento. Muitas já se cumpriram e outras aguardam cumprimento a seu tempo. Tudo bem? Então, infalibilidade é um aspecto da Bíblia Sagrada intimamente relacionado ao controle de Deus sobre a história. As suas promessas e profecias se cumprem porque Deus controla todas as coisas. Ele é soberano e ele conhece de antemão. Ele tem presciência, e tem presciência porque tem onisciência. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Voltando ao texto, é importante reconhecermos que Deus não somente conhece eventos e pessoas futuros, como também sabe das possibilidades futuras. Declarou a Davi que este seria traído se ficasse com os homens da cidade de Keila, lá em 1 Samuel 23. Notemos que esta foi uma possibilidade, não um fato. Cristo também sabia que Tiro e Sidom, aquelas duas nações, se arrependeriam se tivessem presenciado a mesma quantidade de milagres que as cidades de Corazim e Betsaida, lá na Galileia, conforme Mateus 11, 21. Tá bom? Então aqui nós observamos que Deus conhece o futuro, mas ele conhece todas as infinitas possibilidades ligadas ao futuro. Deus não só conhece o futuro, como ele sabe das infinitas possibilidades de acontecimento. É algo extraordinário. A presciência e a escolha do homem. A presciência de Deus não afeta nem as decisões do homem, nem o seu livre arbítrio, porque nós não cremos em algo determinista ou fatalista. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente por serem previstas ou conhecidas de antemão por Deus. Muitos estudiosos da Bíblia confundem presciência com predestinação. Presciência não é ação, é simplesmente parte da natureza de Deus. Isso é muito importante. Em virtude deste atributo, ele não pode deixar de conhecer todos os eventos e possibilidades do futuro. Conforme indicaremos no texto seguinte, predestinação é realmente a maneira segundo a qual Deus planeja seus atos conforme este conhecimento. A presciência de Deus não deve causar confusão, mas confiança. Nosso Deus nunca é apanhado de surpresa, nem pode ser enganado. A presciência é uma garantia da certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados. O uso da palavra presciência no Novo Testamento. A palavra presciência é um conceito paralelo, aparece no Novo Testamento nas seguintes passagens: Atos 2:23, Atos 26:5, Romanos 3:25, Romanos 8:29, Romanos 11:2, 1 Pedro 1:2-20, 2 Pedro 3:17. Aqui eu não vou parando toda hora porque aquilo que é mais ou menos autoexplicativo a gente deixa passar e vai ponderando naquelas sessões, naquelas partes em que nós entendemos que há a demanda por um esclarecimento maior. Nestas passagens que nós citamos, ficamos conhecendo 3 fatos importantes acerca da presciência. Primeiramente, que o significado de presciência é saber alguma coisa de antemão. Pré, esse prefixo que indica algo anterior, precedente. E ciência, claro, é conhecimento. Alguns estudiosos negam que esta palavra envolva conhecimento, então alegam que significa amor de antemão, né? Porque conhecer pode ser uma expressão simbólica para amar. Lembram que a Bíblia fala de conhecer no sentido, né? Adão conheceu Eva, então conhecer na Bíblia tem, claro, é verdade, essa natureza também de intimidade, de comunhão, de comunicação, de relacionamento interpessoal. Isso é verdade, mas nós não podemos confundir e achar que presciência, por causa disso, seria conhecer no sentido de amar. Nós entendemos que é conhecer no sentido de ter ciência, né, prévia. Entretanto, quando a mesma palavra grega é usada em casos não teológicos, não há qualquer possibilidade de ser interpretada como amor de antemão. Um amor prévio. Em Atos 26:5, a palavra refere-se a homens que conheciam a reputação de Paulo muito tempo antes da sua chegada.
Em 2 Pedro 3,17, a palavra é usada para descrever um conhecimento prévio acerca de falsos mestres. O segundo fato acerca da presciência é que ela envolve o conhecimento da parte de Deus de que a raça humana cairia no pecado e precisaria de um Salvador. Logo, Deus planejou a redenção em Cristo muito tempo antes de o mundo haver sido criado. Está aqui em 1 Pedro 1,20. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2,23. E 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, texto de Atos e um de 1 Pedro. O terceiro fato que notamos é que a presciência divina é o fator determinante na eleição e predestinação de um crente. 1 Pedro 1,2, Romanos 8, 29 e 11, 2. Nos próximos textos estudaremos como esta importante doutrina serve de base para entendermos como Deus pode ter um plano para o ser humano sem violar o seu livre-arbítrio. Observe que nenhum de nós tem o livre-arbítrio intacto como o tinha Adão, né? Tanto Adão como Eva. Então, naquele estado de inocência, Adão e Eva tinham o livre-arbítrio intacto. Isso significa que eles poderiam não pecar, assim como poderiam pecar. Escolheram, infelizmente, pecar. E nós sofremos as consequências até hoje, sendo que nós também pecamos. Mas, ainda que nós não tenhamos o livre-arbítrio da mesma maneira que Adão, nós temos livre-arbítrio esmaecido, né? Nós temos um livre-arbítrio diminuído em razão da degeneração completa, também conhecida como depravação total. Nisso, calvinistas e arminianos concordam que existe a depravação total ou degeneração completa, como está no livro que temos estudado. Mas para que haja o despertamento do livre-arbítrio, a palavra do Senhor deve ser pregada, e então a pessoa que antes só podia viver escravizada ao pecado, só podia dizer sim ao pecado, agora ela passa a ter a possibilidade de dizer sim a Cristo. Essa é a questão, né? A graça de Deus se manifesta, né? A graça de Deus se manifesta, a palavra do Senhor é pregada, o Espírito Santo toca no coração, e aí essa pessoa, isso é muito interessante, esse livre-arbítrio é despertado. Há um conceito interessante que é livre-arbítrio libertário, né? Livre-arbítrio libertário, para dizer que ali a pessoa terá a possibilidade de dizer sim, podendo também dizer não. Aí há uma grande diferença em relação ao calvinismo, que eles acreditam na graça irresistível, uma vez que a palavra do Senhor é pregada a determinadas pessoas e o Espírito Santo age porque aquela pessoa foi eleita incondicionalmente, ou seja, foi predestinada na visão calvinista, então necessariamente ela vai aceitar. É o chamado chamamento eficaz. Chamamento ficou estranho, mas é o denominado chamamento eficaz, né? É uma graça irresistível. Nós não cremos dessa maneira, nós cremos na graça resistível, que não diminui em nada o poder de Deus, apenas observa aquilo que ele mesmo estabeleceu, aquilo que ele mesmo determinou, que iria respeitar o livre-arbítrio. Porém, as consequências são determinadas pelo próprio Deus. O homem não tem direito de escolher as consequências da sua escolha, né? da sua decisão. Ele não tem o direito de estabelecer que receberá o bem quando escolher o mal. Então, na realidade, Deus é soberano em todo o tempo. Vamos adiante. Texto de número 2. A eleição. Eleição é uma das palavras mais comuns da Bíblia, mas tem sido frequentemente mal interpretada, de modo que os crentes tendem a evitá-la. A eleição não significa que Deus escolha alguns para serem salvos e outros para se perderem, sem qualquer participação das pessoas nessa escolha. Examinemos o significado verdadeiro da eleição. Deixa eu só retornar aqui. Pronto. Significado verdadeiro da eleição. Vamos tentar entender, porque existe a chamada eleição incondicional, que é a predestinação calvinista. Nós cremos na eleição condicional, né? Vamos falar daqui a pouco dos 5 pontos do arminianismo que se contrapõem aos 5 pontos do calvinismo.
Então, vou ler de novo. A eleição é uma das palavras mais comuns da Bíblia, mas tem sido frequentemente mal interpretada, de modo que os crentes tendem a evitá-la. A eleição não significa que Deus escolha alguns para serem salvos e outros para se perderem, sem qualquer participação das pessoas nessa escolha. Examinemos o significado verdadeiro da eleição. Definição de eleição. A palavra eleição significa escolha. A Bíblia fala ou da eleição ou dos eleitos, né? A fé dos eleitos, por exemplo, Paulo diz isso no primeiro capítulo de sua epístola ao pastor Tito. Esta palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos, de algumas famílias e da nação de Israel para privilégios especiais ou propósitos divinos. É empregada primeiramente para descrever a escolha que Deus fez de Cristo para a tarefa de consumar a salvação e também a sua escolha para a salvação dos que estão em Cristo. No que diz respeito à salvação, a eleição é a escolha de seres humanos para a salvação e privilégios, feita por Deus, baseada na escolha que inicialmente eles fizeram de Deus. Notemos que a passagem a seguir limita a eleição para os que estão em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Este versículo mostra claramente que o mérito para sermos escolhidos, ou por sermos escolhidos, não é baseado em nós mesmos, mas no fato de estarmos em Cristo. Assim como estamos em Cristo, somos dignos de ser escolhidos por Deus. A maior dificuldade em entendermos a eleição está no fator tempo. Se a pessoa é considerada eleita antes de lançados os fundamentos da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo, né? Nós vamos ver isso, agora é bom observar o seguinte. A predestinação é um conceito, é um termo bíblico, mas ela precisa ser bem conceituada, bem definida. Deus estabeleceu um critério pelo qual alguém seria salvo, né? E esse critério é o arrependimento misturado com a fé. É a aceitação da palavra de Deus pela graça mediante a fé. Aqueles que cumprirem esse requisito ou esses requisitos terão sido os eleitos de Deus. Eles se encaixam naquele povo escolhido, porque Deus, mais uma vez citando Tito, ele escolheu para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, né? E aqueles que cumprirem esse requisito, aqueles que abraçarem a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, o Evangelho da verdade, pela graça mediante a fé, terão sido eleitos, porque preencheram aquilo que o próprio Deus determinou. Preencheram com fé e arrependimento, porque Deus determinou que assim fossem salvos os homens. Tudo bem? Então, mais uma vez, Deus continua soberano, é soberano eternamente. O homem não escolhe as consequências de sua decisão e o homem faz uma escolha a partir daquilo que Deus coloca à sua disposição. O homem pode rejeitar, mas o que é que ele rejeita? Ele rejeita a palavra de Deus. O homem será salvo ou será condenado a depender da sua relação com Deus, né? Se o homem teve uma relação com Deus aqui na terra, ele foi salvo e viverá eternamente com o Senhor. Se ele não teve uma relação com Deus, ele morrerá eternamente, a chamada morte eterna. Voltando ao texto, a resposta a essa pergunta, né, porque ele pergunta, se a pessoa é considerada eleita antes de lançados os fundamentos da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? Então, vamos lá. A resposta encontra-se em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este versículo explica que a eleição do crente é baseada na presciência de Deus. Ou seja, a escolha feita pelo homem foi prevista por Deus. Então, Deus estabeleceu que haveria um povo salvo. Nós não podemos raciocinar pensando na relação do homem com o tempo, mas na relação de Deus. Deus estabeleceu que haveria um povo salvo. Aí, lá na frente, esse povo foi salvo. Então, Deus previu que esse povo seria salvo. Então, virtualmente, é como se ele tivesse determinado a salvação. É como se ele tivesse determinado a salvação daqueles que ele previu, daqueles que ele viu antecipadamente que seriam salvos. Dá para entender dessa maneira? Vamos lá. Ou seja, a escolha feita pelo homem foi prevista por Deus. Baseado em seu conhecimento da decisão que o crente tomaria,
Deus o elegeu, até mesmo antes de terem sido lançados os alicerces da terra. Então Deus o elegeu até mesmo antes de terem sido lançados os alicerces da terra. Acho que ficou bem claro, né? Então vamos partir para esta outra seção do texto 2. Olha só, eleição e escolha do homem. O cristianismo não está associado ao fatalismo, determinismo. É baseado no Deus soberano que deu a todos os homens o livre-arbítrio. O fato de Deus saber de antemão o conteúdo de todas as decisões dos homens não significa que ele as imponha. Deus não força ninguém a fazer uma decisão, tomar uma decisão pró ou contra o reino dos céus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, etc. Além disto, a Bíblia ensina que a eleição tem origem na fidelidade do homem em permanecer em Cristo. É, portanto, um privilégio que pode ser perdido. Pedro admoestou os irmãos a tornarem mais segura a sua eleição, a fim de não caírem. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca mais tropeçareis. 2 Pedro 1:10. Você tem aqueles textos, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, e as muitas admoestações para que os crentes não desanimassem, não se desviassem, não perdessem a fé, não apostatassem, etc. Este versículo claramente ensina que a eleição é tanto uma responsabilidade do homem como uma ação divina. Certamente Deus sabe quem permanecerá fiel até o fim da vida, mas estes versículos recordam-nos que a eleição é, em primeiro lugar, a nossa escolha de Deus, e somente de modo secundário a escolha de nós por Deus. Existe um argumento, né? Existem algumas coisas que são ditas sobre os arminianos, como se nós fôssemos pelagianos ou semi-pelagianos, né? O pelagiano, né, é um adjetivo relacionado a Pelágio, foi um bispo britânico, né? Bretão, lá do tempo de Agostinho, eles foram contemporâneos, e na verdade Pelágio não tem nada a ver com aquilo que nós estamos dizendo. Ele ensinava que o homem, todo homem que vem ao mundo tinha a mesma capacidade de fazer o bem que havia em Adão e Eva. Nenhum de nós tem essa capacidade. Pelo contrário, não há nenhum que faça o bem, não há um justo sequer, não há ninguém que nunca peque. O homem está escravizado ao pecado. Quando ele é convertido a Cristo, ele agora passa a dizer não ao pecado, né? O pecado já não tem mais poder sobre a pessoa. A isto se chama santificação. Então, na realidade, Agostinho foi muito correto ao rebater, ao perceber que tinha que rebater esse pensamento de Pelágio. Então, nós não somos pelagianos. Nós acreditamos que a iniciativa é de Deus, que a graça é de Deus. A Bíblia diz, ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Agora, existe uma outra perspectiva que é o semi-pelagianismo, que na prática de algumas igrejas isso infelizmente acontece. As pessoas acham que você deve dar o primeiro passo para que Deus então dê o segundo. Na verdade, foi Deus quem deu o primeiro passo. Como? Desde antes da fundação do mundo, ele proveu os meios de salvação. Foi Deus. E ninguém pode ser salvo senão pela pregação do Evangelho. Nós vamos ver isso. Não é pela natureza, pela teologia natural, pela filosofia. É somente por Cristo. Não é por um conhecimento natural, é somente por Cristo. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. O único. Por isso ele precisa ser pregado. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. É somente em Cristo que o homem é salvo. Guarde bem isso, somente na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos adiante. Eleitos em Cristo. A Bíblia diz que Cristo foi eleito por Deus. 1 Pedro 2,4. O crente, por sua vez, é tornado aceitável a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Então ele é o nosso representante, é o nosso embaixador, é o nosso advogado, é o sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus trata disso, né? Então nós somos representados nele e por ele. A eleição de Cristo garantiu, assim, a nossa eleição quando nos tornamos membros do seu corpo. Compreende bem? Lembre que ele nos substituiu na cruz, né? Nos substituiu na condenação. Sem pecado, nunca partilhou do pecado, mas assumiu a nossa culpa. A culpa, como já falamos nas aulas anteriores, é uma projeção judicial, jurídica do pecado sobre alguém, né? Há um vínculo normativo entre o pecado e a culpa. Normativo porque a consequência do pecado foi estabelecida por Deus.
né? Não é uma coisa da natureza simplesmente, né? O homem, uma vez pecando, está transgredindo o mandamento do Senhor. Então se projeta sobre ele a culpa. Cristo assumiu culpa sem ter cometido pecado. E sem ter, não só cometido, mas sem ter a natureza pecaminosa. Ele não tem, não teve, nunca terá participação no pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está lá escrito em Hebreus. Então nós fomos e somos representados por ele. A eleição, portanto, é ao mesmo tempo coletiva e individual. A igreja é eleita e cada pessoa, como parte deste corpo, também é individualmente eleita. Aí como que uma predestinação corporativa, né? Ele escolheu um povo, geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Família de Deus, lavoura de Deus. Todas essas metáforas são coletivas, né? Casa espiritual, tudo isso indica coletividade. Casa você não faz de um tijolo só, família não é de uma pessoa só, lavoura não é de uma planta só, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus estabeleceu uma coletividade que seria salva, né? Então é uma predestinação corporativa, mas isso também é individual, porque são pessoas individualmente que são salvas e elas reunidas formam esse corpo, formam a igreja. Observe aqui João 15,16, né? Quando ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Esse texto tem sido interpretado como se dissesse que a eleição depende totalmente da decisão de Deus, não do homem. Todavia, a escolha da qual Cristo fala aqui é mais para o apostolado do que para a salvação. Dentre o grande grupo de crentes, Cristo escolheu alguns para serem seus apóstolos. Lucas 6,13. Observe que trata disso, né? Então, na verdade, nós sempre dizemos isso, né? Que alguém é chamado para ser pastor, é chamado para ser diácono, para ser missionário, não é assim? Veja que nós somos arminianos, nos aproximamos do sistema soteriológico arminiano, mas nós falamos de vocação, né? Existe o chamado geral para a salvação, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Existe o chamado especial para missões ou ministérios. Existem as vocações específicas. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é mestre, né? Nem todo mundo é missionário. Nem todo mundo é diácono, nem todo mundo é presbítero, nem todo mundo é evangelista. Então, o que acontece é que nós cremos na vocação divina. Então, aqui está, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tá bom? Então, se você olhar o contexto, tem a ver com essa frutificação, estar ligado a Cristo para frutificar. Muito bem, vamos adiante. Comparemos este fato com uma viagem de avião. O avião foi escolhido ou predestinado para voar a uma determinada cidade. Obviamente, cada pessoa naquele avião também foi escolhida para ir àquela cidade. Um passageiro pode fazer a escolha de lançar-se do avião e morrer, mas permanecendo a bordo, chegará ao destino estabelecido. Né? Curioso. Semelhantemente, Cristo é o veículo escolhido por Deus para levar os homens ao céu. E a igreja, como membros do corpo de Cristo, são os passageiros em Cristo. Todos quantos permanecerem nele terão o privilégio de entrar no céu, o destino glorioso final. Vamos lá. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, Colossenses 1:2. Outro, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, Colossenses 3:12. E fiéis em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele, Efésios 1:1-4. Também eu citei aqui Tito 1, acho que é Tito 1:2, ele fala a fé dos eleitos, tá bom? Vamos caminhar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai fazer uma diferenciação entre presciência, eleição e predestinação, aqui no boxe de número 7. Deixa eu ver se eu... os boxes não tem numeração, mas é o boxe relacionado à lição 3, texto 3, tá? Lição 3, texto 3. Então nós temos aí uma comparação de predestinação, eleição e presciência, para ficar mais claro. Predestinação. Quando se fala de predestinação, tem gente que não gosta nem de falar em predestinação. Tem até um hino da harpa cristã, que eu gosto muito, que é o 135, né? Posso até
fazer aqui uma alusão. Eu gosto de cantar esse hino na igreja, né? Hino 135. Aquele que diz: teu nome é precioso, amado Salvador, é grande e glorioso, nos enche de amor. E aqui, na estrofe de número 13, ele diz: teu nome é nossa vida e paz, ó Salvador. Vou cantar, viu? Teu nome é nossa vida e paz, ó Salvador, a arca oferecida ao pobre pecador. Por ele abençoada é toda a nação que foi predestinada à grande vocação. Tirei um pouco alto, mas é isso. Que foi predestinada à grande vocação. Alguém que não esteja muito atento a essas questões pode ficar um pouco confuso, mas na realidade é predestinada no sentido que nós vamos explicar aqui, não no sentido da fé reformada. A predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, quando devidamente entendida. Sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo e os seus propósitos nunca serão abalados. Vamos definir agora a predestinação. Antes de estudarmos o que a predestinação é, entendamos em primeiro lugar o que ela não é. Certamente não é manipulação da faculdade de escolha do homem, o que o rebaixaria ao nível de um fantoche, sem poder de escolha e sem vontade própria. A predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas tão somente pré-ordena as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas do ser humano. Veja só. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como o coração dos homens, Deus fez um plano dos seus atos. Atos estes que resultarão em maior glória para Ele, em salvação do maior número de pecadores e no desenvolvimento da mais perfeita obediência aos seus seguidores. Tem um texto aqui de Romanos 8, 28 e 29, que é referencial, já citamos eles algumas vezes. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, já falamos da presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Mas vamos distinguir predestinação e fatalismo. A fim de entendermos a predestinação, é necessário distingui-la de fatalismo, que é uma crença herética. Essa crença atribui as ações e escolhas do homem ao determinismo de Deus, ou seja, Deus decide o que o homem fará. Predestinação tem a ver somente com os atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados pelas escolhas do homem, ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Às vezes a linguagem pode parecer que a gente está condicionando a ação de Deus à ação do homem, mas isso precisa ficar bem claro. Na verdade, não é que Deus anda a reboque das ações do homem, não. É porque Deus soberanamente estabeleceu um plano em que o homem teria participação, não para se salvar. Mas aí a diferença de monergismo e sinergismo, né? Monergismo, aquela ação de graça irresistível da parte de Deus para salvar, né? Nós entendemos que há um sinergismo no sentido de que há uma participação humana, mas a participação é no sentido de uma resposta de fé e arrependimento. O homem não tem um contributo para a salvação no sentido de provê-la, entende? O homem a recebe, aquela analogia do mendigo, né? Que a salvação é como, por exemplo, você leva uma moeda para o mendigo e ele não tem mérito nenhum com relação àquela moeda, não foi ele que trabalhou por ela, ele está recebendo por misericórdia da parte de alguém aquele presente, e ele recebe aquelas moedas. Ele não trabalhou por elas, mas ele precisa estender a sua mão e receber, porque ele poderia dizer, não quero, né? E não receber, com orgulho, talvez, ressentimento, não receber as moedas. Mas no ato de receber não está nenhum mérito próprio. O mendigo não tem mérito ao receber. Da mesma forma, o pecador que recebe a Cristo, quando nós falamos que ele precisa agir, não significa que ele está atuando com mérito próprio, autojustiça. Significa que ele está abrindo o seu coração para receber. Está se humilhando.
para receber, porque é de graça, né? E a salvação tem esse elemento de quebrar o orgulho do homem, porque se a pessoa não quer, ela sempre quer pagar o preço, ela sempre quer fazer algo para alcançar, porque ela quer ter o prazer de dizer que foi ela que conseguiu aquilo, aí ela não será salva. Porque para ser salva precisa se humilhar e dizer assim, realmente eu sou um grande pecador, necessito de um grande salvador. Esse ponto aí é muito importante. Tá? Então, assim, Deus estabeleceu a participação humana. Não é que Deus vai andar a reboque dos acontecimentos, das ações humanas, de maneira nenhuma. Mas por que não respeitar por que não valorizar e reverenciar o plano que o próprio Deus soberano estabeleceu de salvar o homem dessa maneira? Né? Então, cada homem, no entanto, é responsável pelas decisões que tomar durante sua vida. Esta verdade é também ligada ao mundo físico. Observamos que Deus preestabeleceu certas leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e lançar-se de cima de uma montanha, sem qualquer proteção, sua morte será consequência da sua decisão e não da de Deus. As leis estão estabelecidas, leis físicas, químicas e biológicas. Né? Faz bem aquele que as observa. As leis são indefectíveis, incontornáveis, estarão lá de qualquer maneira. São inexpugnáveis, né? Então, Deus estabeleceu essas leis, agora o homem pode escolher agir diante delas da maneira que achar melhor, mas as consequências não são por ele determinadas, são determinadas pelo Senhor. Ao pensar, porém, sobre estes fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos de decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes, chamados atos de Deus, são realmente resultado do ato de um homem, a saber, Adão. Vamos lá. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Porque o pecado ele trouxe uma intervenção de Deus, porque Deus disse que o homem morreria e Deus estabeleceu um castigo em razão do pecado. Ele falou que a terra não daria o seu fruto, o homem teria que trabalhar com o suor do seu rosto, ele multiplicaria grandemente a concepção da mulher, né, tudo aquilo que envolve a gestação e o nascimento de uma criança, multiplicaria aquela dor, de maneira que houve consequências cósmicas, né? É a tragédia do pecado, consequências ambientais, ecológicas mesmo. Por esta causa, ou por causa desta maldição sobre o mundo, toda a humanidade sofre enfermidade, dor, desastres naturais, enchentes, terremotos, etc. Quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, mas aproximarmos-nos mais dele, recebendo seu poder para superar as dificuldades. Também devemos crer, com mais convicção, que em breve o seu servo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Tem gente que quer atribuir a Deus os males que são do homem. Diz o profeta, de que se queixa o homem vivente? Aí vem a resposta, queixe-se dos seus próprios pecados. Bom, a predestinação do crente, e aí a gente vai para o boxe. Mediante o planejamento predeterminado por Deus, a predestinação, a salvação é oferecida a todos. 1 Pedro 2,4. E Deus quer que todos se salvem. E é possível para todos quantos o buscam. Atos 17 e tal. Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá a qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Deus não somente planeja uma maneira de o povo conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem na vida espiritual. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente em corresponder à obediência. Jeremias 15, 19. Esta provisão para glorificar a Deus é ilimitada ao crente que corresponder aos apelos do Espírito Santo. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui, às vezes a gente associa esse versículo com as coisas do céu. Mas no contexto ali, ele está falando das coisas espirituais, que o homem espiritual tem direito de acessar pela graça do Senhor. Ele está falando das coisas que o Espírito Santo de Deus nos faz enxergar, nos permite visualizar, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Eu poderia colocar entre colchetes, natural, homem natural. O homem natural não tem acesso a esse mundo espiritual, né? Ele não entende, não compreende.
mas essas coisas Deus preparou para aqueles que o amam, né? Para os que o amam. Nós conseguimos enxergar esse mundo espiritual, né? A natureza das coisas que estamos enxergando no mundo, nós vemos que há algo mais do que meramente social, econômico, político, né? Ou de relações internacionais. Nós vemos que há algo por trás, percebemos às vezes a ação do inimigo, percebemos às vezes que há ali um tropeço que tentam colocar, né? Podemos ver quando é a ação do espírito, quando é o homem agindo na sua carnalidade, quando é uma ação demoníaca. Então tudo isso nos é dado pela iluminação do Espírito Santo, né? Existe o dom de discernimento de espíritos, tá bom? Mas o crente, de modo geral, ele recebe uma porção de discernimento, porque ele é homem espiritual. Atentemos aos seguintes versículos que nos deixam ver mais profundamente o que o Pai planejou para o crente. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, havendo sido predestinados com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1, 5, 11 e 12. Vamos agora fazer a leitura aqui do boxe 3, é um boxe um pouco longo, mas que é muito importante no que diz respeito à distinção entre presciência, eleição e predestinação. Então vamos lá. Os conceitos de presciência, eleição e predestinação tornam-se objeto de uma perspectiva monergista, e aí tem a ver com o calvinismo, quando se supõe erroneamente que a admissão da cooperação humana submeteria o ato salvífico ao controle do pecador, em lugar da soberania divina. Aí eles falam, não, isso aí é pelagianismo, semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo é dizer que começa pelo homem e continua com Deus. Nós entendemos que começa por Deus, a iniciativa é de Deus. E Deus é soberano, mas ele estabeleceu um plano em que a participação humana tem lugar. Por isso, é necessário definir adequadamente o conteúdo da cooperação humana em sua relação com esses três conceitos fundamentais da soteriologia. Primeiramente, deve-se destacar que a soberania divina se realça na eleição, não por qualquer determinismo, mas sim pelo fato de o próprio Deus ter estabelecido os requisitos da eleição. Esta se deu em Cristo, antes da fundação do mundo, Efésios 1, 1 Pedro 1, e é condicionada à fé. Desse modo, terão sido eleitos todos os que preencheram o pressuposto da fé como resposta à graça de Deus, a qual se manifestou na pessoa e obra do Filho unigênito. Efésios 3,17, Colossenses 2,12. Né? É interessante que nós falamos que a eleição é condicional e a fé reformada diz que a teologia reformada fala que a eleição é incondicional. Só que tem um detalhe, antes de continuar lendo ali, é para dizer o seguinte: nós nunca afirmamos que a eleição é condicionada às obras. Não. Mérito próprio, autojustiça, virtudes, qualidades humanas, não. Nunca dizemos isso. É uma eleição condicional, mas a condição é a fé. Nunca obra, qualidade, virtude ou mérito humano. Isso é muito importante destacar. E quem estabeleceu essa condição? Fui eu? Foi o homem? Não, foi Deus. Então a soberania dele está preservada. Nessa esteira, a fé é fixada como condição, não como causa da eleição. Dá para perceber? Estamos aqui falando de uma coisa até filosófica, né? Claro que a teologia sistemática se abebera também da contribuição da boa filosofia. A fé é fixada como condição, não como causa da eleição, considerando que esta eleição decorre da graça do Senhor. E se a fé foi posta como condição pelo próprio Deus soberano, questionar sua decisão nesse sentido é que constitui uma posição temerária. Porque se foi Deus que estabeleceu assim a salvação, por que eu vou pensar que ele devia fazer diferente? A eleição opera-se em Cristo, porque para ser salvo é conditio sine qua non, condição indispensável, crer na palavra do Evangelho e com isso receber os benefícios auferidos pelos méritos do Filho de Deus na cruz do Calvário. Efésios 1, de 1 a 4. A dificuldade na compreensão da eleição passa pela limitação cognitiva quanto à eternidade de Deus, pois ele, que não está circunscrito ao tempo, conhece todas as coisas de antemão. E isto inclui os desdobramentos possíveis de todos os eventos. Sendo assim, quando a Bíblia diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, está afirmando que, da perspectiva divina,
Aqueles que vierem a ser salvos foram eleitos antes da fundação do mundo, porque o Senhor já sabia antecipadamente quem cumpriria a condição da fé. Compreende bem que virtualmente é como se Deus tivesse predestinado aqueles mesmos. Porque, repare, Deus está lá na eternidade, antes da fundação do mundo. E ele diz, eu vou salvar, vamos pensar assim, eu vou salvar aqueles que aceitarem o meu Filho como único e suficiente Salvador, pela graça mediante a fé. E Deus é presciente, conhece antes, conhece de antemão. Ele então já visualiza que nós seríamos salvos. Ele já sabe quem será salvo e quem não será. Então, de alguma maneira, é como se ele tivesse predestinado essas pessoas, entendeu? É como se ele tivesse predestinado, porque ele já reservou a salvação para aqueles que pela graça mediante a fé aceitarem a Cristo. E ele, de forma presciente, já sabe quem irá cumprir esse requisito. Aí a gente fala olhando no retrovisor, a gente fala olhando em perspectiva. É importante entender isso. Não é que ele disse, eu vou salvar aquele, não vou salvar aquele. Eu vou mandar aquele para o céu e aquele para o inferno. Não. Jamais. Não concordamos com isso. Tá bom? Mas é importante explicar porque tem hora que parece que fica difícil. Então, ademais, o Deus soberano que promove a eleição, por sua graça, daqueles que em sua presciência responderão com fé, é o mesmo que controla, coordena e supervisiona o curso da história, sem que possa ser surpreendido pelos acontecimentos, acuado pelas circunstâncias, frustrado pela vontade alheia ou limitado em seus propósitos. A este comando total da história se dá o nome de predestinação, sem se desconsiderar que no próprio plano de Deus se acha um lugar para a liberdade humana, que ele mesmo criou soberanamente. Deus criou o homem livre. É próprio da soberania de Deus que o homem seja livre, porque ele quis que o homem fosse livre. Olha que bonito isso, né? Então vamos voltar aqui, ó. Texto 4. Deus nunca força pessoa alguma a aceitá-lo, mas certamente convida todos os homens a receberem a salvação. Estamos falando do chamamento. Este convite, que é o chamamento, inclui o dom da graça e o poder do Espírito Santo para convencer, que ajuda o homem na decisão para a sua salvação. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede salvação e ajuda o homem a recebê-la, são conhecidos como chamamento de Deus. E sabemos que todas as coisas espirituais contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A necessidade de um chamamento. Não é o homem que descobre Deus, mas Deus que se revela ao homem. Daí nós não somos pelagianos nem semi-pelagianos, tá? Além disso, o homem não pode iniciar ou realizar a sua salvação à parte de Deus. Existe aquela falácia do espantalho, né? Que é dizer... Falácia do espantalho é quando você argumenta atribuindo ao seu interlocutor uma coisa que ele não disse, que ele não pensa, que ele nunca escreveu, mas fica mais fácil bater no espantalho, né? Às vezes, alguém que pensa diferente de nós atribui a nós, por exemplo, que nós temos o pensamento pelagiano, semi-pelagiano, de que atribui ao homem a salvação. Não. A salvação vem de Deus, mas ele estabeleceu o requisito da fé misturado com arrependimento. Por causa da sua natureza pecaminosa, o homem é espiritualmente inválido, morto, incapaz em si mesmo de dar um só passo em direção a Deus. Romanos 3,11. Não está dizendo lá em Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou ofensas e delitos? Porque a natureza decaída do homem, degenerada, depravada, e o seu pecado tornam-no incapaz de vir a Deus. Houve então a necessidade de Deus vir ao homem, né? O homem, no estado natural, Adão, ele tinha duas possibilidades. Ele podia pecar e podia não pecar. Podia pecar e podia não pecar. O homem, todo homem que vem ao mundo, em razão desse pecado original, ele só pode pecar. Posse peccare. Ele só pode pecar. Aí, Cristo, como é Cristo, que não teve a semente de Adão, ele não podia pecar. Não podia pecar.
né? Não podia pecar. E agora nós, em Cristo, podemos não pecar. Posse non peccare. Podemos dizer não ao pecado. Louvado seja Deus. E um dia seremos revestidos de glória e então teremos aquela condição non posse peccare, é do latim, né? Quer dizer, não posso pecar. Aí é a chamada glorificação, não é mais santificação, em que o pecado não tem poder sobre nós. Será a glorificação, em que o pecado não estará presente em nós. Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. Será um corpo glorioso, transformado e transfigurado. Transfigurado, né? Dessa forma, Deus precisou não somente prover um meio de salvação, a redenção em Cristo, mas também restaurar no homem a capacidade de buscá-lo. Quando fala precisou, mais uma vez, isso aqui é uma força de expressão, né? Não é que Deus precisa no sentido que nós precisamos. Deus não tem necessidade porque Ele é autossuficiente, não é condicionado, não é diminuído, não é dependente. Deus não precisa como nós precisamos. Aqui, quando fala que Deus precisou, é porque Ele entendeu de precisar. Eu gosto de dizer isso. Tem gente que fala assim, Deus precisa de nós para pregar o Evangelho. Não. Ele entendeu de precisar. Ele estabeleceu que a salvação seria anunciada por nós. Ele, soberanamente, definiu assim. Então, Ele mesmo atrai todos os homens a si quanto ao recebimento da salvação, mediante o Espírito Santo. Sem esta ajuda divina, nenhum homem poderia ser salvo. Vamos lá, Romanos 5,6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Né? Esse a seu tempo, essa expressão a seu tempo, está lá também em Tito 1, né? Onde ele faz aquela comparação entre os tempos de outrora, né? Lá nos tempos eternos, e o tempo de agora, né? Agora no sentido da intervenção de Deus em Cristo na humanidade para a salvação do pecador. Isso é muito interessante no apóstolo Paulo. Pedro também toca nisso de alguma maneira. Então, Romanos 5,6. Agora, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Deus não somente restaura ao homem o poder para inicialmente responder aos apelos divinos, mas ainda o ajuda a ir de um passo a outro em direção ao recebimento da salvação, conforme a resposta positiva que ele vê no coração do pecador. É a graça sobre graça, graça sobre graça. Nós vamos tendo fé e ele vai dando mais graça, mais condições de termos fé, porque nós vamos acumulando esses tesouros junto a essa dispensa que não é nossa, é de Deus. Então, a natureza do chamamento. É importante compreendermos que o chamamento de Deus à salvação é tanto universal quanto resistível, já falei isso, né? Não é aquele chamamento eficaz ou graça irresistível, é graça resistível. Há 3 argumentos nas Escrituras que descrevem a universalidade do chamamento de Deus ao pecador. O primeiro argumento declara que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele não força a decisão do homem, mas seu desejo é que o mundo o receba, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. 2 Pedro 3,9. Destarte, se Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, seria uma contradição de sua natureza se deixasse de proporcionar uma oferta legítima para todos os homens receberem a salvação. O segundo argumento, envolvendo a natureza universal do chamamento divino, é percebido no mandamento de Cristo, no sentido de evangelizar o mundo inteiro. Os crentes são conclamados a proclamar o evangelho ao mundo inteiro e persuadir os homens a aceitá-lo. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. 2 Coríntios 5,11. O terceiro argumento declara que a natureza universal do chamamento de Deus é revelada no convite das Escrituras. Notemos nesses exemplos que o convite não é seletivo, é extensivo a todos quantos o atenderem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55,1. É um convite franco, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. É um convite amplo. Embora o chamamento de Deus seja dirigido a todos os homens, estes não são obrigados a aceitá-lo. Pode ser resistido. Agora, haverá efeitos ruins dessa recusa. O fato do chamamento de Deus ser universal não dá a entender que a salvação seja universal. Isto é, que por fim todos serão salvos. Assim como a redenção de Cristo é suficiente para todos,
mas eficaz somente para o que nele crê, também a chamada de Deus é válida para o mundo inteiro, mas aplicável somente àqueles que a atendem. Leamos os seguintes versículos, notando cuidadosamente que o chamamento do Senhor pode ser resistido pelo homem. E não quereis vir a mim para terdes vida, Jesus falou em João 5,40. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, Atos 7,51. Estevão, né? Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, Isaías 65,2. Olha lá, Hebreus 10,29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça. O autor de Hebreus escreve bonito, né? Mas fala dessa recusa. Chamamento dentro do chamamento geral. O chamamento básico e geral de Deus é para o arrependimento, tá? Em Mateus 3, 2 Pedro 3. Arrependei-vos, né? João Batista dizia. E é para a fé. Romanos 10, 9, 1 João 3, 23. Este é o chamamento para a salvação, o que envolve outros chamamentos mais específicos. Em primeiro lugar, os que respondem ao chamamento para a salvação recebem uma vocação especial para serem, no sentido específico, os chamados em contraste com o restante do mundo, pois são chamados para serem santos, né? Então, nós fomos chamados para a salvação e, em sendo convertidos, agora somos chamados para sermos santos. Porque, na verdade, está tudo dentro do pacote da salvação. Em segundo lugar, os que são chamados para serem santos também recebem chamamento para ministérios específicos, assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo. Aqui já falei desse chamado específico ou especial, tá certo? Eu queria falar ainda, nós temos aqui um esboço, deixa eu buscar esse esboço aqui. Falando de chamamento, vamos falar de graça e livre-arbítrio. Graça e livre-arbítrio. Olha só. Em razão da depravação total, estando mortos em ofensas e pecados, cego pelo Deus desse século e aprisionado pela potestade das trevas, o pecador não reúne condições de fazer a escolha certa e por isso carece da graça de Deus, que opera por ocasião da pregação do Evangelho para tornar possível uma resposta positiva à oferta da salvação. Sendo assim, a graça age para despertar e habilitar o livre-arbítrio, pois este foi debilitado na queda. Para que se possa compreender melhor a interação entre graça e livre-arbítrio, tem-se que a teologia arminiana desenvolveu o antigo conceito de graça preveniente, que é precedente ou preparatória, que é a graça que precede a resposta de arrependimento e fé. Preste bem atenção nisso aqui que é importante, viu? Mas como essa graça é resistível, tal elaboração teológica classifica as duas formas diferentes pelas quais a graça atua. Quando da pregação do Evangelho, a graça é primária, operante, graça que bate. Quando o pecador graça que bate, eis que estou à porta e bato. Então. Quando o pecador decide responder afirmativamente, a segunda etapa é a da graça secundária, cooperante, graça que entra. De modo que em todo o seu percurso, a salvação, com seus benefícios espirituais variados, se dá somente pela graça, mediante a fé. Compreende bem? É graça operante, depois graça cooperante, graça que bate, graça que entra, graça primária, graça secundária. Mas tudo isso é a graça de Deus, graça divina, graça sobre graça. De acordo com a analogia arminiana clássica, que eu até já mencionei aqui, ao dizer sim ao chamamento divino, o pecador age como um mendigo que estende a mão para receber, de bom grado, a oferta que alguém lhe concede generosamente. O mendigo não ostenta mérito nenhum pela oferta, cujo preço não pagou, mas não iria recebê-la se por orgulho a recusasse. Para mim é bem eloquente esse exemplo. O papel da graça de Deus não é o de obrigar o pecador a receber a salvação, mas sim de permitir que seu coração, querendo, receba a oferta concedida. Pela graça de Deus, ou melhor, pela graça, Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Pela graça ele começou a boa obra. Pela graça ele opera o querer e o efetuar. Aqui tem as referências correspondentes. Mas essa mesma graça pode ser resistida. Irmãos, aqui tem várias referências de Êxodo, de Números, de Salmos, de Provérbios, de Oséias, de Mateus, de Lucas, de Atos e de Hebreus. Grande equívoco seria supor a possibilidade de um homem natural se aproximar de Deus independentemente da pregação do Evangelho,
como se o livre-arbítrio afetado pela queda ainda pudesse qualificar a raça humana para a reconciliação com o Criador. Deus estabeleceu em seu bom propósito que a graça salvadora opera somente quando o pecador tem contato com a mensagem evangélica, né? Então, o homem só pode ser salvo pela pregação do evangelho, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouco o que acontece com as pessoas que não recebem a pregação do evangelho. Será que elas vão ser salvas pela natureza, pela filosofia, né? por sua consciência pura, né? Não, então nós vamos ver aqui agora mais um texto, né? Que é o texto de número 5. Texto de número 5. Já vimos aqui sobre o chamamento e agora vamos para o texto de número 5. Cooperando com Deus na salvação. Essa lição trata da atuação divina, mas ela já entra um pouco na participação humana. Os crentes evangélicos formam dois grupos quanto à questão do recebimento da salvação. As teorias destes dois grupos podem ser chamadas de determinismo e livre-arbítrio. O calvinista não vai gostar de ser chamado de determinista, né? Mas aqui estamos falando numa perspectiva crítica, né? Quer dizer, crítica no bom sentido. Da mesma forma como eles entendem que nós desprezamos a soberania divina, na verdade nós entendemos que eles estão sendo deterministas. Claro que aí não é o espantalho, né? aquela falácia do espantalho na retórica, mas nós estamos fazendo uma crítica ponderada, né? Da mesma forma que somos criticados, estamos também fazendo uma crítica que nós consideramos razoável. Então vamos lá. Determinismo. O crente que aceita o determinismo ou predestinação, no sentido determinista, fatalista, crê que Deus predetermina quem será salvo e quem será condenado, sem qualquer escolha da parte do homem quanto a esta decisão. Eles até dizem que o homem escolhe porque o homem sabe que está fazendo aquela escolha, no sentido assim, eles dizem que não é um autômato, não é um robô, né? Escolhe nesse sentido, tá? Para ficar claro. Então eles acreditam na chamada livre agência, que é diferente de livre... Eles dizem que o homem não tem livre-arbítrio nenhum, mas tem livre agência, ou seja, o homem age com suas faculdades mentais sabendo o que está fazendo. Só que aí a isso eles acoplam a eleição incondicional e a graça irresistível. É aí que nós não cremos. Então aqui diz, a salvação, portanto, neste caso, é uma consequência inteiramente da graça de Deus, que é o monergismo. A fé expressa não como uma decisão da parte do homem, mas como uma resposta irresistível à atuação de Deus sobre o seu espírito para a salvação. Eu nunca consegui crer dessa forma, nunca consegui entender dessa maneira. Para que nós entendemos como está aqui exposto. Para aqueles que aceitam o determinismo, a presciência é simplesmente amor de antemão. E a eleição é baseada inteiramente na própria vontade soberana de Deus, independentemente dos atos do homem que foi eleito ou condenado. Os deterministas também acreditam que a predestinação seja mais do que o planejamento que Deus faz, de antemão dos seus atos. Acreditam também que Deus decrete antecipadamente todo evento e decisão que ocorre na terra, na vida dos homens. À luz destas teorias, a chamada de Deus torna-se não um esforço sincero para permitir que todos os homens tomem a própria decisão, mas um simples meio que Deus emprega para salvar aqueles que já predeterminaram a salvar. Visto não ser o crente quem escolhe receber ou rejeitar a Cristo, conforme afirma essa teoria, ele não corre qualquer perigo de perder a salvação. Quanto aos predestinados à perdição, segundo essa doutrina, embora queiram ser salvos, é-lhes negado esse direito. Vieram ao mundo já tendo decretado a sua perdição. Mas aí eles vão dizer, não, ele não vai querer ser salvo, porque não foi predestinado. Entende como é diferente o raciocínio deles? Ele não vai querer ser salvo, ele vai resistir porque não foi predestinado. Aqueles que aceitam o determinismo são geralmente chamados calvinistas, conforme o nome do proponente mais famoso dessa teoria, João Calvino. É o que a gente está falando desde o início, abrir a aula falando isso, né? Devemos ser cuidadosos em distinguir entre os erros de doutrina que afetam a base da salvação e os erros que afetam apenas a prática do cristianismo. Os que sustentam o ponto de vista determinista não são hereges, mas não são tampouco corretos na interpretação que faz da Bíblia. Eles são crentes. Nós, quando vêm, né, os irmãos calvinistas para nossas igrejas, eles são recebidos como crentes, né?
são recebidos como crentes e são evangélicos, protestantes como nós. E eles também nos tratam assim, né? A Assembleia de Deus é respeitada pelos calvinistas, de modo geral, tá? Mas a questão aí é na operacionalização da salvação. A gente está estudando soteriologia, mas não é aí uma questão sobre a trindade, a pessoa e obra de Cristo, é sobre, alguns chamam de mecânica da salvação, eu gosto de chamar de dinâmica da salvação, mas seja mecânica, seja dinâmica, a questão é a operacionalização dos méritos de Cristo no coração do pecador pela graça mediante a fé. Há diferenças de perspectiva com relação a isso entre calvinistas e arminianos. Ainda que milhões de deterministas sejam crentes verdadeiros, vivendo de maneira exemplar para Cristo, sua teoria retarda o avanço do evangelismo e diminui a responsabilidade do homem diante de Deus. Livre-arbítrio. Já apresentada nesta lição, a teoria do livre-arbítrio afirma resumidamente que todos os tratos de Deus com o homem, inclusive a eleição e predestinação, são baseados nas decisões que o homem faz, conforme seu livre-arbítrio, que não é exatamente aquele mesmo livre-arbítrio que Adão tinha, mas vamos entender que ainda remanesce no homem essa natureza de livre-arbítrio, ainda remanesce. Deus é soberano, mas criou o homem com a prerrogativa do livre-arbítrio. Por causa do pecado, o homem não pode responder de modo positivo a Deus, mas ele graciosamente restaura-lhe esta capacidade. É o que a gente está dizendo aqui. Aqueles que aceitam o livre-arbítrio creem que a todo homem é concedida a oportunidade de buscar a Deus. Alguns têm mais oportunidade e privilégio de ouvir o evangelho do que outros, mas nenhum homem é deixado sem uma oportunidade de atender a Deus. A eleição é a escolha que Deus faz do homem, baseada na escolha que o homem faz de Deus. A eleição é a escolha que Deus faz do homem, baseada na escolha que o homem faz de Deus. Ao passo que a predestinação é limitada ao plano predeterminado dos atos de Deus, não predeterminando as escolhas do homem. Eleição é a escolha. Ele escolheu aqueles que preencheram o requisito da graça mediante a fé. O requisito de receber a palavra pela graça mediante a fé. E a predestinação é aquela determinação prévia de Deus, né, de que a salvação seria provida daquela maneira para um povo que cumprisse aquele requisito. Eleição e predestinação estão intimamente relacionados, né, os conceitos. O chamamento de Deus é idêntico a todos os homens. Aqueles que fazem a escolha de atender ao seu chamamento, conforme o próprio livre-arbítrio, podem, semelhantemente, conforme este mesmo livre-arbítrio, rejeitar a salvação em qualquer tempo da sua vida. Vamos lá, aqui tem uma tabela que quem estiver com o livro vai ter muito mais facilidade de acompanhar. Então, determinismo e livre-arbítrio. A presciência, a predestinação, a eleição e o chamamento são vistos de maneiras diferentes nessas duas correntes. Então, no determinismo, a presciência é simplesmente amar de antemão. No livre-arbítrio, é o conhecimento de Deus, que é um conhecimento prévio, conhecimento de antemão. A predestinação no determinismo é um decreto de antemão de todos os eventos e decisões. No livre-arbítrio, é o decreto de antemão somente dos atos de Deus. Eleição no determinismo é baseada inteiramente na vontade de Deus, no livre-arbítrio, a eleição é baseada na presciência da decisão do homem. E o chamamento é dirigido só às pessoas pré-escolhidas. E o livre-arbítrio entende que o chamamento é dirigido a todos os homens. Estamos concluindo? Mas vamos lá. Temos ainda um boxe para a gente ler. Temos ainda um boxe para analisarmos. Cooperação. Os deterministas erram para salientarem demasiadamente a verdade da majestade, da graça e do poder de Deus e da insuficiência dos homens para fazerem qualquer coisa sem ajuda divina. Então, lembre, operação e cooperação. Operação é um agente só, nesse caso Deus. Cooperação, dois agentes, o homem e Deus. Eles ignoram a necessidade do envolvimento do homem na decisão quanto ao destino de sua alma na eternidade. Nós aceitamos o livre-arbítrio como sendo a doutrina bíblica sobre o assunto e cuidamos de interpretá-lo biblicamente. No seu zelo para manter o livre-arbítrio, o homem pode tender a reduzir sua fé a um ritual sem vida, praticando a obediência cega, ao pé da letra, esquecendo-se do poder de Deus, operando em sua vida. Isso não pode acontecer, não deve acontecer.
É melhor lembrarmos que a salvação não depende totalmente de Deus nem do homem. Ela é uma obra cooperativa, isto é, o poder para crer provém de Deus, mas a escolha para crer e a decisão provém do homem. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre, ele diz aqui, né? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13, tá? Então aqui nós temos alguns exercícios que o aluno pode buscar e assim concluímos a lição. Mas vamos ao subsídio, que fala dos 5 pontos do arminianismo. Preste bem atenção nisso aqui que é importante. Neste ponto, cabe delinear em síntese o contraste fundamental entre a soteriologia arminiana e a soteriologia calvinista, tomando como base os símbolos de fé mais importantes nessa área, que são a remonstrância e o sínodo de Dort. Remonstrância é o nome que se dá ao documento no qual discípulos de Armínio, que viveu entre 1560 e 1609, esses discípulos de Armínio, que eram membros da Igreja Reformada holandesa, apresentaram em 1610, quer dizer, depois que ele já tinha morrido, 5 artigos sobre o seu entendimento acerca da salvação, os quais posteriormente seriam representados sob a sigla ou acrônimo FACTS, FACTS em inglês, né? Freed by Grace, quer dizer, livre pela graça, Atonement for All, expiação para todos, Conditional Election, quer dizer, eleição condicional, Total Depravity, depravação total, e Security in Christ, segurança em Cristo. Em resposta, os discípulos de João Calvino, veja que a remonstrância, que tem a ver com comprovação, demonstração, a remonstrância veio primeiro, né? E tudo isso no âmbito da igreja holandesa, da igreja reformada holandesa. Porque Armínio era um crente reformado, um protestante reformado e tal, mas nessa parte da soteriologia ele pensava diferente. E os seguidores dele, os que concordavam com ele, desenvolveram esse sistema, a partir do que ele tinha escrito e ensinado. Em resposta, os discípulos de Calvino, interessante que Calvino, ele morreu quando o Armínio tinha 4 anos de idade. Eles não conviveram, portanto, né? Então, porque ele nasceu em 1509, né? Um século antes de Armínio morrer. Ele nasceu um século antes de Armínio morrer e ele morreu quando Armínio tinha 4 anos de idade. Então, eles não conviveram. Isso em 1564 e Armínio tinha nascido em 1560. Eu gosto de fazer essas comparações, essa parte cronológica, para a gente poder entender. Às vezes a pessoa pode achar que Calvino disputou, assim como Agostinho disputou ali com Pelágio, mas esses aqui não, eles não conviveram, né? Então, em resposta, os calvinistas, os discípulos de Calvino, se reuniram no Sínodo de Dort, que era uma cidade holandesa, né? Em 1618 e 1619, e redigiram o que passou para a história como sendo os 5 pontos do calvinismo, ou TULIP, né? Que é uma sigla em inglês, né? Total Depravity, que é depravação total, Unconditional Election, eleição incondicional, Limited Atonement, que é expiação limitada, Irresistible Grace, que é graça irresistível, Perseverance of the Saints, que é perseverança dos santos. Tá certo? Então, você tem aí, e já pedi desculpas aqui pela pronúncia ruim do inglês, mas vocês têm aqui FACTS e TULIP, né? Quer dizer, esses dois acrônimos, essas 2 siglas, cujos conceitos se contrapõem de forma antagônica mesmo, né? São diametralmente opostos esses conceitos. Observe-se o seguinte, letra A, partiu dos arminianos a organização dos pontos básicos da soteriologia, pois o Sínodo de Dort se reuniu para elaborar uma resposta, isso é importante. 2, letra B, arminianos e calvinistas reconhecem a doutrina da depravação total, ainda que possam divergir quanto à sua definição exata e implicações. C, a graça irresistível dos calvinistas é também conhecida como chamamento eficaz. Letra D, a doutrina da segurança em Cristo, conforme a remonstrância, fora deixada inconclusa e veio a ser desenvolvida mais tarde pela teologia wesleyana, porque o próprio Armínio tinha dúvida. A questão da perseverança dos santos para os calvinistas é que a pessoa,
se ela é salva, ela não perderá a salvação. Armínio tinha dúvidas com relação a isso, mas o tema passou a nós como segurança do crente, que o crente está seguro quando ele estiver em Cristo, se ele permanecer e andar em Cristo, tá? Sob pena de perder mesmo a salvação. Isso não significa, como alguns dizem, que nós estamos atribuindo a salvação aos méritos do homem, mas a Cristo, que é necessário permanecer em Cristo. E os arminianos, aqui na letra E, os arminianos de 4 pontos, são os que não acreditam na perda da salvação. Muitos batistas brasileiros são arminianos, ele fala arminianos de 4 pontos. São arminianos de 4 pontos, né? Eles são arminianos como nós, creem que a graça é irresistível, creem na expiação ilimitada, creem na eleição incondicional, né? Mas eles não creem que a pessoa perde a salvação. É aquela história de uma vez salvo, para sempre salvo. Aí são os arminianos de 4 pontos. Eles não seguem os 5 pontos, né? Eles seguem apenas 4. Tá bom? Então é o quê? Aqui está dizendo, ó, depravação total. Aí eles creem. Depravação total, eles creem. Eleição condicional, creem também como nós. Expiação para todos, expiação ilimitada, for all, né? Ilimitada, eles creem como nós, né? Segurança em Cristo, não. Aí eles creem que é a perseverança dos santos, né? Creem que a pessoa não vai perder a salvação, tá bom? E graça irresistível, eles também não creem. Aí creem como nós, graça resistível. Mas são, portanto, arminianos de 4 pontos. Todos os crentes exibem alguma concepção, ainda que rudimentar, acerca de tais conceitos. E por mais que alguns rejeitem a possibilidade de serem rotulados, não, eu não sou arminiano, eu não sou não sei o quê, mas ainda que eles rejeitem essa possibilidade de serem rotulados como calvinistas, arminianos ou uma corrente soteriológica diversa, sua filiação a um ou outro sistema teológico será definida pelas respostas que derem às perguntas que a soteriologia propõe. Deus elegeu incondicionalmente os que serão salvos, sim ou não? A morte expiatória de Cristo destinou-se apenas aos que nele creriam, sim ou não? A graça pode ser resistida, sim ou não? O crente pode cair da graça ou não? A depender do que você responde a isso, ou você é arminiano, ou você é calvinista. Que Deus nos abençoe, que possamos prosseguir nesse nosso estudo. É muita informação, mas eu espero que tenha sido útil para você. Nós te esperamos na lição de número 4, quando estudaremos a participação humana no processo de salvação. Que Deus te abençoe.